Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Casa Aparecida Castelli. Esta é a primeira palestra da Semana Pérola, uma semana onde comemoramos 30 anos da nossa querida casa. Aproveite para se inscrever, curtir, dê o seu joinha aí e compartilhe. Com isso, você nos ajuda a divulgar a doutrina espírita para mais pessoas e assim teremos um mundo melhor, com mais amor e caridade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ali para pagar as dívidas, né? E eu vou contar para vocês, né, como o Sariev estava falando, né? Uma vez eu estava, faço parte de um trabalho mediúnico, eu estava num trabalho mediúnico e a cabeça não para no trabalho mediúnico, né? E às vezes a gente tem que controlar um pouco o pensamento e eu não controlo muito. Eu vou tá gravando, né? Mas vou contar mesmo assim, que agora eu já comecei. Aí uma vez estava no trabalho mediúnico, estava numa desobsessão. E aí tinha um espírito, se manifestou, ele dizia a respeito daquele irmão que estava em tratamento, mas ele era do meu grupo, né? Ele fazia parte do meu grupo e agora ele me abandonou e não pode ser assim, aquela revolta. E aí foi falado, né, que aquele espírito revoltado daquela forma, ele conduzia um grupo de pessoas, né, de uma forma dissimulada para conquistar muitas coisas. E ele utilizava aquelas pessoas, conduzia, né, convencia aquelas pessoas a fazerem uma série de coisas negativas. E aí quando se comentou daquele espírito, a gente pensa na reencarnação. E eu pensei, meu Deus, imagina a hora que esse espírito reencarnar, que dívida imensa, o que será que ele vai fazer? E o meu mentor, mais do que rápido, vai dar palestra, minha filha. Eu falei, já entendi de onde eu vim. Já desviei muita gente, agora tem que dar bastante palestra, né, Gê? Bora lá falar agora direito. Falei um monte de coisa errada, agora vou falar direito, né? Mas achei muito lindo contar, que foi contada aqui a história, né, do início. E é muito importante a gente saber que tudo teve um começo, que tiveram outras pessoas. Agora, eu estava tentando lembrar, mas acredito que foi Isaac Newton, daquela frase que diz assim, consigo enxergar longe porque subi no ombro de gigantes. Então, se hoje, né, a casa consegue enxergar longe, ter um horizonte longe, é porque subiu no ombro de gigantes, como foi dito, né? Gigantes espirituais, né? Pessoas pequenas e simples que trazem a grandeza do espírito. Bom, vamos falar do planejamento encarnatório de Jesus, que não foi fácil, né? Eu começo perguntando, uma vez um amigo meu começou uma reunião nossa perguntando isso, e eu vou perguntar para vocês. Quantos anos tem Jesus? Então, quantos anos? 33, né? A gente pensa logo de cara. Não, né? E a gente começa a pensar em Jesus. E a gente fala assim, peraí, Jesus é o governador planetário. Então, quer dizer, e aí ele, né, foi baseado, que a gente vai trazer bastante, no livro A Caminho da Luz. Quem gosta de história, das civilizações, quem é pró de história, adora, vai adorar, se ainda não leu. Bom, aqui eles dizem que houve uma reunião de seres celestiais, entre eles Jesus, para determinar quem governaria aquele novo planeta. E foi eleito Jesus para governar esse determinado planeta. Se a gente pensar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, é bastante trabalho. Aí eu fico pensando assim, quando Jesus foi convidado para ser governador, ele já era um espírito de luz, concorda? Então, quer dizer, ele já tinha caminhado uma boa jornada. Aí eu fico pensando assim, quando a gente ouve, porque aí nós vamos evoluir até chegar a espírito de luz. Eu falo, gente, não vejo a hora, né? Não vejo a hora e tal. Aí você fala, nossa, já cheguei no fim da rodada, vou me aposentar. Aí Jesus, né, com todo respeito, estava para se aposentar, porque já tinha acabado a jornada, no sentido de autoiluminação. Imagina você prestes a aposentar, alguém fala assim, tem um projetinho aqui de 4,5 bilhões de anos, não de dinheiro, né? 4,5 bilhões de anos, topa. Jesus nem titubeou. Ele agradeceu, né? Topa. E a gente fala assim, eu já tentei 2, 3 anos e não deu certo. 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos ele já era um espírito de luz. E que apesar de assim o ser, optou por abraçar esse planeta e todos nós por um único motivo, o amor, né?
E aí começou-se, então, um planejamento. E a gente precisa entender um pouco do planejamento encarnatório, porque como o Rogério falou, não é assim, Jesus olhou e falou, gente, que bagunça que está lá embaixo, deixa eu ir. Não é assim, né? Vou salvar esse povo tudo perdido, deixa eu ir lá. Não é assim que as coisas funcionam. Nós nos programamos, seja para essa festa, para essa semana, recebi o convite com bastante antecedência, ao qual sou muito grato, já disse, né, assim, grato a todos pela honra. Tudo muito organizado, a gente organiza tudo antes. Imagina a vinda de Jesus. Tem uma organização aí imensa. Então não foi que a gente estava todo perdido e Jesus falou, então deixa eu ir lá. Não é uma coisa assim. Existe uma programação de toda a Terra. A gente está falando de 4,5 bilhões. Quando a gente assiste aqueles programas que falam da formação da Terra, cada situação que aconteceu, que muitos acham que foi ao acaso, né? Mas cada situação é pensada, tem um tempo certo para amadurecer, para se juntar com aquele outro elemento que vai dar não sei o quê. Tudo pensado. E a vinda do Cristo não seria diferente, né? Então tem toda uma programação que a gente vai entendendo. Então vamos lá. Antes de iniciar, né? Então a gente vai entendendo que para que a gente compreendesse o que Jesus ia fazer, falar, a gente precisava do mínimo do básico, de um conhecimento básico, tá? Nós aqui entendemos que nós em outras encarnações, né? Toda a civilização. Bom, Jesus, então, dentro da programação anterior à vinda dele, ele vai enviando emissários que vão trazendo ideias, uma ideia aqui, uma ideia acolá, para que depois nós vamos ver que ele vai fazer um resumão. Então, vamos entender como que isso aconteceu, né? Então, lá na Índia, o que a gente teve? A ideia do reencarnacionismo. Então, eles vão falar, Samantha, mas eles acreditam em mente em psicose, que reencarna no animal. Mas veja, foi lançar uma ideia. E se? E se a gente volta? Interessa-se no animal? E se? Entende os objetivos? Mas foi uma civilização perfeita, porque nenhuma civilização, aqui a gente está falando de perfeição. Né? Mas foi uma civilização que tem castas, que tem isso. Não estamos julgando a Índia, a sua organização. Estamos dizendo que muitas civilizações trouxeram ideias que vão ficando na mente, no psiquismo das pessoas, depois reencarna em outro lugar, aprende um pouco, e a gente vai aprendendo, e aquela ideia vai sendo difundida. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes você está pensando uma coisa, né? E alguém está pensando a mesma coisa, ou tem a mesma ideia, né? Como se aquela ideia estivesse no ar para ser absorvida. Então, em vários lugares do planeta, em diferentes épocas antes de Jesus, ele começou a semear algumas ideias, uma ideia aqui, uma ideia ali. Então, claro que a gente tem o reencarnacionismo, eles acreditam nos animais, que nós vamos dizer, mas a ideia do foi, mas pode voltar, já está instalada. Temos também na Índia a filosofia da paz, né? Então, nós temos toda uma cultura, não todos, mas uma cultura de paz, da filosofia, né? Da paz, e também com os Mahatmas, a ideia da renúncia, né? Da não valorização excessiva dos bens materiais, mas do viver com o básico, do viver o simples. Então a gente vê que a Índia já vai trazendo algumas ideias como não poderia ser, gente, um choque. Chegar Jesus e falar uma coisa que nunca ninguém ouviu. Não ia ter como a gente entender. Com tudo isso, nós entendemos? Ainda não. Imagina então se ele viesse, tivesse tudo bem de repente, com um monte de ideia nova. Então, a gente vai entendendo que teve todo esse processo. Então, lá na Índia, reencarnacionismo, que é a ideia, né, de Jesus. Mas Jesus falou reencarnação? Falou, não falou, gente? Quando ele é perguntado sobre como faço para ser um homem perfeito, ele diz, é preciso nascer de novo. E aí tem gente que duvida. Não, mas Jesus não falou. Nascer de novo. O que é nascer de novo? Mais claro que isso, né? Só se o homem desenhar. É preciso nascer de novo. E aí continua o diálogo. Mas como pode voltar ao ventre de sua mãe, né? Ele diz, não é esse nascer, gente, ele fala, né? Não fala assim, mas ele tinha vontade. Não é esse renascer, né? Não é esse renascer.
Então a gente vai entendendo que ele vai colocando a ideia da reencarnação. Até mesmo nós temos na Bíblia, né, nos estudos, por exemplo, tem um momento, que agora estou tentando lembrar, mas vocês devem lembrar, que Jesus pergunta assim, quem dizem que sou, né? Uns dizem que é Elias, outros dizem que, quer dizer, Elias já tinha morrido 1000 e poucos anos antes, né? Então outros dizem que sou, né? Outros dizem que sou o profeta que voltou. Só volta quem foi, né, gente? Que volta. Então a ideia já tinha da reencarnação ali naquele povo, dentro da Bíblia e Jesus trazendo. Então a ideia da reencarnação, sim. Filosofia da paz, Jesus trouxe depois? Muito, né? Enquanto pessoas achavam que ele ia guerrear, apesar de dizer que ele ia trazer divisão, mas né, a espada não no sentido literal. Ele buscou muito e lutou muito pela paz. Renúncia, gente, ensinou a renunciarmos às coisas mundanas tantas vezes. Vamos lá no Egito, o mapinha ficou, acho que não carregou. O que a gente tem no Egito? A ideia de imortalidade. Quem gosta do History Channel, que nem eu, de assistir as partes do Egito e as pirâmides, e acha pirâmide, e acha as coisas, né? Eu acho super interessante aquilo. E foi a civilização que mais falou, que mais viveu a imortalidade. Tanto que as pirâmides dão testemunhos, né? O testemunho da imortalidade até hoje. Claro que eles colocavam ali os objetos, né, animais, comidas, achando que aquela pessoa ia reviver, né, renascer ali, comer aquilo. Lógico que não era nesse sentido, mas como eu estou dizendo, não é a ideia pura, mas ali um princípio, uma semente plantada de que a alma era imortal. E também a comunicação entre os planos da vida, através dos sacerdotes, né, das consultas. A gente tinha sacerdotisas que eram médiuns daquela época, né? Então, o Egito vem trazer a imortalidade. Jesus trouxe a imortalidade, ele não só trouxe, como ele mostrou, né? Ele mostrou, ele exemplificou. A gente diz que Jesus poderia lá no momento da cruz dizer, para tudo que eu não quero mais isso. Acho que ele podia, gente, não podia? Não podia, vou descer, não quer. Como que ele podia? Qualquer podia tudo, né, gente? Jesus podia tudo. Tudo ele podia. E ele não desceu. Porque a missão dele não era descer da cruz. Era subir do túmulo. Por isso que precisava cumprir. Porque ele precisava mostrar que a vida não terminava na morte. Mas ele precisava mostrar, exemplificar. E aí quando vão as mulheres ali e não acham o corpo dele, o que é dito? Mulheres, porque buscam na morte aquele que vive. Então ele veio dizer, não tem morte, gente. Vem contar isso aqui para vocês. Imortalidade da alma. Ele contou e exemplificou, né? A comunicação dos planos de vida, nós temos essa comunicação de Jesus com Deus. Quando Joana de Angeles tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, e Jesus ia ao deserto impregnar-se de Deus. Olha que coisa linda. Ele saía e ia ter com o Pai, nessa comunicação com o plano que não era material. Vamos continuar. Na China, o que nós temos na China, né? Respeito ao dever, à organização, ao que deve ser feito, à obrigação, né? Eles são muito rigorosos quanto a isso. Às vezes até demais, questionáveis algumas coisas, mas a ideia do dever é colocado de forma muito intensa na China. Eles trazem o Nirvana, que foi depois um pouco deturpado, né? Até por um determinado interesse, mas a ideia de conexão com o divino, né? Era o estado em que eu estava conectado ao divino. E tivemos, né, os mensageiros do amor, da paz, como Forri, Confúcio. E esse Nirvana é tão interessante, né? Essa conexão com o divino. A gente tenta na prece, eu acredito, e é um momento de extrema conexão, não estou duvidando disso, mas quem aqui já fez caridade, já sentiu a maior conexão com o divino, não é? Aí você vai fazer caridade e vai ajudar o outro. Mas você chega dando uns pulos desse tamanho, querendo ajudar todo mundo, não é? Vai fazer um ato de caridade, a gente volta cheio. Por quê?
Porque naquele ato de amor, nós nos conectamos com Deus. Né? A gente entende que a fonte verdadeira e única do amor é Deus. Então, quando eu estou exercitando o amor, eu estou conectado com a fonte, né? E aí eu vou agir em nome de Deus, em nome de Jesus, o seu emissário, né? Então eu vou agir, e nesse processo eu estou em conexão, identidade com o Cristo, por exemplo. Né? Então, por muito tempo as pessoas pensam, né, que aquela frase, né, que Paulo diz, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Não, Paulo está se achando, né? Está se achando, Paulo achando que o Cristo mora nele, como assim? Por isso, ele vivia uma devoção e buscava nos seus dias viver a caridade e o amor tão intensamente que ele dizia, isso não é meu, é o Cristo que vive em mim, não sou eu, porque sou o menor de todos, né? Ele falava, não é uma questão de orgulho. Ele dizia, cada ato de amor é o Cristo que usa de mim para executar, porque eu não sou capaz, entre aspas, a gente sabe que é, de tanto amor. Né? Então, a gente vai vendo essa conexão. Então, é um momento desse nirvana. No ato de amor, caridade desinteressada, que é o mais importante, né? Que quando nós somos retribuídos, parte disso a gente acaba perdendo, né? Não que perde no sentido de, não foi bom porque recebeu. Não nesse sentido. Mas você fazer para quem não pode dar nada em troca é extremamente, né, valoroso. E essa é a caridade que a gente vem aprendendo com Jesus. Né? Dar, fazer a caridade àquele que não pode dar nada em troca. E até cara feia a gente aguenta depois da caridade, não tem problema, né? Não tem problema. Porque quando a gente faz a caridade e o outro às vezes não entende, fica bravo, não quer, vira a cara, xinga, não está nem aí. Independente da resposta dele, você se conectou com o divino. Você teve um instante do divino, independente da reação dos outros. E às vezes a gente fala assim, eu não vou, não merece, fulano não merece o meu amor, fulano não merece, tem nada a ver, pode até ser que não mereça. Mas você merece estar com Deus em todas as oportunidades, né? Não condicione ao outro. Vamos continuar? Israel vai trazer o Deus único. A ideia, através de Moisés, do Deus único. É importante? É. Não é verdade? Porque aí Jesus vai trabalhar, vai aprimorar essa ideia de Deus único. Então a gente está vendo que está sendo colocado ali na mesa todas as cartas, todas as informações, preparando tudo para a vinda de Jesus. Então não foi do nada. Não foi assim no sentido, a humanidade está perdida e veio Jesus. Não é nesse sentido. A gente estava perdido, lógico que estava, ainda estamos até hoje. Mas não é, né? Mas estou dizendo, houve uma programação. Cada civilização com o seu jeitinho, com o seu poder de compreensão, no seu nível de entendimento, no seu nível de vivência. Então não há que dizer e condenar, porque lá o pessoal antigo, porque naquela civilização fazia isso, fazia assado. A gente tem que tomar tanto cuidado com esses comentários, porque nós falamos, né, entendemos sobre reencarnação. E às vezes a gente diz assim, nossa, porque aquele povo primitivo que fazia tal coisa, eu falo, de quem? Nós? É nós, porque quem que será que era, né? Quem? Nós, né? Algumas pessoas dizem, não, por quê? Né? A Igreja Católica, na época da Inquisição, falou, quem? Nós que estávamos na Inquisição, né? Não como vítima. Então, não tem condenação em relação às civilizações e épocas anteriores. O passado, ele pode estar esquecido, mas não está apagado nos ensina Emmanuel. Então, vamos tomar muito cuidado com qualquer tipo de condenação. Cada religião, cada civilização está no seu ponto de desenvolvimento. E digo mais, está no melhor momento de desenvolvimento daquele espírito. Porque o espírito não evolui, só evolui. Então a gente está sempre no melhor momento da nossa evolução. Só para frente, né? Vamos continuar em Roma, né? O que nós tivemos em Roma? Começa a ideia de beleza, de justiça. Então começa o abstrato, a contemplação daquilo que não é dos fenomênico, dos órgãos do sentido, mas o abstrato, o pensar. E na Grécia, a gente vai mais um pouco. Em Atenas nós temos a ideia de
democracia. Ah, mas não era bem uma democracia, né, Samanta? Porque escravo, mulher, criança, ninguém participava, era só isso. Sim, mas lembra que a gente disse? Sementes, pessoal. Ideias. Vamos dar uma sugestão aqui. E joga. Dá uma sugestão. Quem sabe alguém pega. Não é verdade? Que nem às vezes. A gente, às vezes, dá uma sugestão, fica rezando para a pessoa pegar a sugestão que a gente dá, né? Aí você vai no meu aniversário, vou dar uma sugestão aqui para o meu marido, vou jogar no ar. Sugiro bem que um sapatinho. O que vai acontecer? Vai vir um creme do Boticário, porque não pega a sugestão. Mentira, outros maridos, não os maridos que estão aqui. Outro pessoal nós estamos falando. Temos que consertar no final, porque a Cita está filmando. Aí... Mas a gente dá a sugestão, uns pegam, mas aqui também, né? A sugestão da democracia. Então, e se o cidadão puder participar? E se? Lembra do que a gente comentou? Vamos ver esse negócio aqui. Então, vamos colocando a ideia, tá? Na Grécia, nós vamos ter o quê? Muitos artistas, pensadores. Então, a gente está vendo um refinamento do ser humano, né? Um despertamento para outras atividades, outras situações, olhar outras coisas, olhar o belo. Então já estamos tendo aí mais sensibilidade. E aqui a gente tem, né, Sócrates, como está no nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a contribuição dele, do pensamento. Então, muito parecido os ensinamentos e as crenças de Sócrates com Jesus, né? E aí a gente, quando vai estudar na filosofia espírita Sócrates, você vai descobrindo, né? Assim, nossa, não é que ele estava lá, só deu um nome diferente das coisas, né? E sabe que eu faço o curso de filosofia espírita, e eu faço no IEF, que é o Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. E a gente, nesse curso, você vai estudando os filósofos. E aí você vai descobrindo, né, essa construção do espiritismo. Aí você vai descobrir, olha, o filósofo tal trouxe essa ideia, mas essa ideia tem a ver com reencarnação há tanto tempo, né? E a gente vai descobrindo. Não é muito fácil o curso. Eu, no primeiro ano, pedi para repetir. Cheguei para a minha prof e falou, quero repetir, não tenho condições de continuar, não entendi nada. Calma, Samanta, calma, que você chega, calma. Aí você quer repetir só depois que fizer o curso inteiro. Olha que sacanagem, eu vou ter que fazer o curso inteiro para poder repetir. Aí eu depois repete, faz tudo de novo, bom estudar, né? Mas é interessante esse estudo dos filósofos e a gente vai compreendendo essa ideia dos percussores, daqueles que vieram antes, plantando, fazendo o homem. Peraí, pensa sobre isso. E se for desse outro jeito? Né? Trazendo diversos pensamentos. E Sócrates foi extremamente importante. Bom, como eu disse, nós temos que entender que foi acontecendo um progresso, pela lei de progresso até, né? Um progresso do pensamento em relação a Deus, do pensamento do homem em relação à humanidade, a ele mesmo. Então, olha como nós temos, quem traz esses diferentes horizontes, quem traz esse conteúdo é o Herculano Pires, que é um filósofo espírita. Né? O Herculano Pires tem uma frase que é atribuída a Emmanuel, que diz que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Né? Então, se Emmanuel diz isso, a gente vai lá estudar Herculano Pires. É difícil, mas a gente lê, relê e vai aprendendo com Herculano Pires. Foi um grande filósofo espírita, com muitos termos que a gente utiliza na filosofia espírita, ele que cunhou, né? E ele traz no livro O Homem e o Tempo, porque ele vai trazendo essa abordagem, né? De que o homem vai crescendo para a ideia, vai se preparando para a chegada de Jesus e entender, mais ou menos, que nós não entendemos tudo, mas pelo menos entender um pouco mais sobre isso. Então, ele vai dizendo que existem diferentes horizontes. O que são horizontes? É a cultura daquela época. Então, nós temos que olhar de acordo com aquele povo, com aquela cultura daquele momento. Então, ele diz que, em relação à adoração a Deus, está fazendo barulhinho, né? Nós tínhamos a litolatria, a fitolatria, zoolatria e mitologia. Então, adorava-se, primeiramente, as pedras, o relevo, porque era o que o homem via no seu primitivismo, né? Ele olhava aquilo, achava absurdo, maravilhoso e passava a adorar essas pedras e esses relevos. Depois ele passa a fitolatria, que é a ideia de adorar a natureza, o vegetal. Então ele passa a adorar isso.
Depois a gente tem a zoolatria, que é a adoração dos animais. Então aí eu já estou saindo e vindo para uma ideia de animal, né? Aqui a gente vai observar, né? Reino, não sei se é de propósito, mas o Herculano também faz esse questionamento, né? Então, mineral, vegetal, animal, hominal, e aí a gente vai conseguir um espiritual mais lá na frente. Mas essa ideia, né? Fitolatria, depois a zoolatria, que era dos animais. E a mitologia em relação ao homem, aí já temos uma forma humana. Voltamos a dizer, todos esses processos, não é assim, começou esse, acaba esse, agora vamos para cá, e não é assim. Porque cada um tem seu tempo de evolução, o seu momento. Então, por exemplo, voltando para o pessoal que gosta do Egito aí, a gente fala assim, nossa, a encarnação era do Egito, porque eu adoro coisa do Egito, né? Então, voltando lá para o Egito, não temos os deuses, ou quem assistiu alguns filmes, que eles têm metade corpo humano, metade de animal? Tem Horus, tem Anubis, né? Que é o da morte, que tem o rosto de um chacal e um corpo de homem. Tá vendo como vai transitando? A gente não abandona uma ideia, a gente vai moldando. Não temos zoolatria ainda na Índia? Eles não adoram os animais? Tem o ratinho, já viram aqueles vídeos? Né, daquele monte, coisa de ratinho, como fala? É um templo que ficam os ratos e tudo, né? E as vacas no meio ali. E aí a gente fala, meu Deus, que absurdo. Então, na época deles, daqueles espíritos. Então, a gente tem coexistindo no planeta muitos momentos em relação à ideia de Deus. Cada um no seu tempinho, cada um naquilo que consegue absorver, sem condenações, né? Então, mas eu vou mostrando para vocês que não tem esse pulo de um para o outro. A gente ainda vai permeando, vai sendo difícil. A mitologia, o que a gente tem lá na mitologia? Né? Já o formato do homem. E muitos ainda trazem ideias, quando pensam de Deus, em formato de homem, do senhorzinho de barba, que não é Papai Noel, nem o Rogério, mas mas a barba branca, aquela ideia. Não é verdade? A ideia da barba, do bigode branco. A ideia personificada, ainda dentro da mitologia. E a gente vai, né, progredindo para uma ideia não antropomórfica, né, não mas aí de uma coisa muito maior do que um homem que faz as coisas. Até porque eu brinco que a gente tem na passagem bíblica assim, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente não entendeu essa parte. O que a gente fez? A gente inverteu. A gente fez Deus a nossa imagem e semelhança. Porque convém para nós, né? O que ele não quis dizer isso. Que Deus é no formato de... Ele quis dizer que quando ele disse que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus, ele nos fez deuses. Centelhas divinas. E a gente vai lá e diminui Deus e dá a condição do homem para ele. Olha que difícil. Não é complicado? E acha que ele fica bravo, que ele fica decepcionado, e que ele está sentado num trono, um monte de coisa. Né? Porque a gente usa, como dizia Protógenes, que nós somos, Deus é a medida que o homem que dá, né? Sob a sua medida. E não é assim. Tanto que Jesus disse o quê? Vós sois deuses. Gente, vocês não são isso que vocês estão vendo, vocês são deuses. E a gente, ai, que Jesus bacana, quis elogiar a gente. Não, ele estava falando sério, né? Sério. Eu já, mas é porque é muita caridade, que ele era só amor. Não, ele estava falando sério, vós sois deuses. Gente, descobrir a divindade em nós é maravilhoso em potencial. Descobrir que nós não somos isso, que esse corpo é transitório, que essa experiência é passageira, muda a nossa vida, muda a forma que a gente encara tudo, mas nós não fizemos isso. Nós pegamos Deus e fizemos Ele à nossa imagem e semelhança, né? Então, ainda na mitologia a gente tem essa passagem. Então, tivemos lá, né? Aí, ainda voltando na mitologia, né? Então, tínhamos os deuses, né? Mas vou passar aqui de baixo, né? O politeísmo. Então, nós tínhamos vários deuses. Então, a pessoa ficava doente, ela ia lá, fazia uma oferenda para o deus da saúde, ou do trovão, disso, daquilo. Cada casa tinha os seus deuses, chamados, sabe como? Lares. Por isso que a gente fala
meu lar, né? Vem da palavra lares, que eram os deuses que protegiam aquela família naquela casa. Então tinha um altarzinho para aquele Deus. Então diferentes deuses. Nós depois vamos para a ideia do monoteísmo com Moisés. Então já estamos preparando um terreno. Mas veja como as coisas que eu estava falando não dão saltos. Nós dizemos, não, nós temos um Deus só. Mas olha só, se eu falar para vocês aqui, quem que é, quer ver, Santo Expedito? É das causas impossíveis. Então é o nosso Deusinho das causas impossíveis, né? Santo Antônio. Ah, né? Todo mundo sabe, né? Casamenteiro. Então veja que a gente ainda traz, e não tem problema nenhum, não estamos fazendo crítica alguma à religião. Ah, não, agora vou ter que jogar meu santinho fora, agora não tem que nada, né? Nós estamos mostrando como a ideia, e como algumas pessoas ainda estão arraigadas a esse, entre aspas, deuses de causas específicas, como lá a gente trazia na mitologia, e não tem problema algum, porque às vezes a pessoa fala, Samanta, mas eu ainda preciso. Não tem problema, respeite o seu momento de evolução, mas não ache que a gente está assim, ah, não, isso aí já para mim não existe, isso aí eu já estou. Não, vamos pensar direitinho, né? Então a gente sai do politeísmo, vai para o monoteísmo, e depois Jesus vem prepara o campo ali para Deus Pai, Deus amor. Mas se Deus é amor, amor não é um formato de homem, e agora? Agora não dá mais para falar que Deus é um Senhor? Ou Deus é um homem de barba? Não dá mais para falar isso? Que Deus é amor, como que eu desenho amor? Então veja como Jesus vai trazendo, mas ele vai respeitando momentos específicos da história. Veja como a gente está falando que o planejamento encarnatório dele vai passando por todos esses pedaços. E aí vai fazendo um monte de coisa sentido, não é? Do que fica uma coisa, porque aí Jesus veio e tal. Não, olha, observa a história da humanidade. Ele estava de lá programando tudo junto com os demais espíritos. Não tem nada especificamente errado. Nós caminhamos muitas vezes por caminhos errados, sim, mas o comando está sempre com o governador planetário, né? Ah, é porque está perdido, porque o mundo está sempre no comando. Ele vai enviando os emissários, vai fazendo ideia, respeitando cada um de nós nas nossas crenças, na nossa capacidade de interagir com ele, seja por um objeto, seja diretamente, seja por uma... Ele respeita tudo isso, e quem somos nós para não respeitar os outros? As outras religiões, os nossos outros irmãos, quem quer que seja. Não podemos ter isso dentro do Espiritismo. Então é necessário observar toda a história da humanidade para não cometermos os erros anteriormente. Mas realmente, Samanta, por exemplo, essa ideia aí do politeísmo a gente já passou. Já vimos que não passamos tanto assim. E é Santa Clara, e é um negócio doido, porque não pode chover no dia do passeio da criança no zoológico, a gente ora para... Faz tudo, gente, faz de tudo nessa vida para não chover no dia do zoológico. Não é? A gente ainda traz, e tudo bem. Mas a gente tem que ir reconhecendo das nossas atitudes, né? E reconhecendo cada um de nós. Então, aí também, Samanta, eu não acredito mais nessa ideia do Deus lá, da mitologia de Zeus. Quem assistiu a série do Percy Jackson, da Disney, né? Que é muito legal, não é? Eu ficava mais animada que as meninas lá em casa para assistir. Gente, já saiu o episódio novo que eu quero assistir hoje, né? Animadíssima, que adoro mitologia. Não, Samanta, estamos longe da ideia de Zeus. Porque a ideia de Zeus é que Zeus era o Todo-Poderoso. Ele tinha uma arca ali no centro do salão dele, com coisas boas e ruins. Ele misturava e lançava a terra. Caísse na cabeça de quem caísse. Nós demos uns azar, né, gente? Tá passando um lugar errado na hora errada. E era isso. Ai, Samanta, que absurdo. Você acha que eu acredito nisso? Tá bom, então por que quando acontece uma coisa ruim a gente faz, oxi, estava programado mesmo isso para, né? A gente faz assim, primeira coisa, como se ele jogasse e caísse na nossa cabeça por acaso. Olha lá. Ainda trazemos essa questão da mitologia de Zeus. Então, analisar a nós mesmos, sem condenação, que nem eu estou falando, então, sem condenação, mas ir analisando esses requisitos para quê? Para que a gente possa ir evoluindo em todo esse processo, no nosso tempo, mas sem estagnar e achar, não, porque eu sou espírita, eu entendo isso, eu entendo aquilo, mas e na prática? Como é que é, né?
Então aí a gente tem que observar as nossas práticas sem condenação, mas nos observarmos. Ainda em diferentes horizontes, em relação ao indivíduo, né? Ele traz o horizonte agrícola, onde o indivíduo ele se entende só no grupo. Ele fazia parte daquele grupo. Não sabia viver sozinho, ele era aquele grupo. Depois o homem continua na sua evolução. Não, nós falamos em relação a Deus, mas em relação a ele, tá? No horizonte profético a gente tem uma individualização, que é com a civilização, a separação, então o homem... E aqui até, né, nós vamos falar ali, ele vai falar da Grécia, de Roma, de Grécia principalmente, que onde a gente se deslumbra com a individuação. Agora eu vou fazer o que eu quiser, agora eu tenho liberdade, agora eu vou deitar e rolar, né? E a gente se perde um pouco nessa época, né? Com alguns exageros em relação à liberdade, porque a individuação está ligada à liberdade, que é ligada à ideia de livre-arbítrio, mas é que a gente não entendeu direito o livre-arbítrio naquela época. Aí a gente entendeu como vai lá e faz tudo que você quiser, né? Como liberdade. E aí exageramos um pouco. Então nós saímos do grupo, nos identificamos como indivíduos, com desejos, com vontade, nos deram liberdade, aquela civilização, e a gente acabou errando um pouco ali. E a gente chega no horizonte espiritual, que é o homem transcendente. É o homem que não existe mais, não é o homem animal. Porque até essa época eu acreditava que existia o homem, que era um animal ligado à terra, e os deuses. E aí o que acontece que a gente aprendeu? Jesus vem e diz, vós sois deuses. Está todo mundo junto. É uma questão de progresso, de um estar um pouco mais à frente do que o outro. E a gente descobre que o homem é transcendente. Ah não, Samantha, que a gente é transcendente, pelo menos eu sei. Mas será que a gente não vive ainda no grupo fazendo o que todo mundo faz? Para ser aprovado? Para poder pôr a foto no Instagram? Será que o nosso comportamento é como homem transcendente? Ou como homem gregário ainda, no agrícola? Não digo nem individual, porque você tem até medo de colocar uma opinião, uma coisa e parecer diferente dos outros. Então vamos no gregário, vamos no grupão, vamos fazer o que todo mundo está fazendo, para não ser julgado. Nós temos que mostrar lá que a gente também tem, que a gente também viaja, que a gente também isso, que a gente também aquilo. E vamos nesse comportamento gregário. Então a gente sabe que é um homem transcendente. Ou melhor, a gente conhece a respeito do homem transcendente, mas não somos sábios o suficiente para exercitar. E aí a diferença entre conhecer algo e ter sabedoria, né? Tem uma frase que diz assim, que o sábio não erra naquilo que sabe. E o ignorante erra porque não sabe. Ah, não. Eu já estou na doutrina espírita há tanto tempo, sei tanta coisa e ainda erro, Samantha. Então, você conhece, mas ainda não tem a sabedoria. Porque a hora que você deixar de errar, aí você conquistou a sabedoria. Então, conhecimento não é sabedoria. Eu já estou há tanto tempo na doutrina espírita. Já sabe tudo isso, mas e pôr em prática? Como é que vai, né? É outra coisa. Então, por exemplo, para a gente entender um pouquinho, o que é, por exemplo, a gente vai sair daqui e não vai para casa, vai para um outro lugar. Aí a gente tem que usar o Waze. Eu, né? Por exemplo, tem que botar no Waze, que eu não consigo nem... Aí coloquei no Waze, caminho daqui para um outro lugar que não seja a minha casa. Coloquei lá no Waze, o Waze vai dar um caminho porque ele tem a informação, o conhecimento. Mas aí eu paro e vejo um taxista e falo, olha, eu estou indo assim em tal lugar, e o taxista fala assim, não vai por aquele viaduto não, que ali assaltam, que ali vai acontecer uma coisa ruim para você. Qual que é a diferença do Waze para o taxista? O Waze tem informação, o taxista tem sabedoria, ele não passa mais naquele lugar. Nem por engano ele passa, não, ele vai dar a volta ao mundo, não é assim? Claro que nós já conquistamos muitas coisas de sabedoria. Se eu pedir aqui para vocês, trouxer uma criança e pedir para torturarmos essas crianças, alguém aqui é capaz de torturar uma criança? Jamais. Isso nós já sabemos. Mas tantas outras coisas ainda nem sabemos se sabemos, não é? Daí a necessidade da aprovação. E eu falo, e já comentei aqui em outras vezes, que eu digo assim, eu não sou uma pessoa agressiva. Não sou uma pessoa agressiva. Tenho conhecimento de que não devo agredir quem quer que seja, sob hipótese alguma. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu sou agressiva, se eu tenho a sabedoria, porque ainda não fizeram nada para as minhas filhas. Eu não sei, gente. E eu confesso para vocês.
Nossa, mano, que absurdo você falar isso na palestra. Vou falar o quê? Eu não sei, eu não fui testado. Que Deus não me teste, por favor. Mas, né? Aí a gente precisa ser testado, porque aí a gente vai saber se sabe ou não sabe. É na hora da prova que a gente vai ser testado. Por isso que, né, vão se apresentando situações na vida da gente, para a gente saber. Aí a gente acorda e fala assim, ou a gente, não falem isso, mas a gente acorda, nossa, essa semana tô até admirada que eu tô tão paciente. Já falaram isso? Aí aparece, aí você vira a esquina assim, né? Dá de cara com a impaciência, né? Exatamente para dizer, ó, tá achando? Vamos testar então, filha, já que você acha que você tá boa na paciência, vamos dar um teste aqui. E a gente descobre que só tinha informação e não tinha sabedoria. Já temos sabedoria em muitas coisas, né? E isso também nos ajuda a entender o nosso erro e do outro. Mas ele vem na casa espírita, a mãe dele ia na igreja, ele ia na igreja e ele erra. Então, saber a informação, mas ninguém sabe. Ele tem o tempo dele para transformar essa informação em sabedoria. Talvez ele tenha que passar uma série de experiências para conseguir tornar aquilo sabedoria. Às vezes precisa doer tanto, mas doer tanto para a gente parar de fazer. E às vezes nem doer na gente, às vezes precisa doer em quem a gente ama, para a gente parar de fazer aquilo. Mas antes disso, Deus nos dá inúmeras experiências, né? Então, vamos pensar se somos esse homem transcendente ou se sabemos que somos um espírito, mas não vivemos como um espírito. Ainda vivemos no gregário, no grupo, fazendo coisas para receber uma aprovação. Então, eu vou fazer para que o grupo me aprove. Eu não posso ter a liberdade de dizer, de fazer, de falar, não, não é assim, não. Eu tenho que ser a bonita, a forte, a que todo mundo gosta, que está bem sucedida em tudo. Não é assim, às vezes, que a gente faz? E a gente brincava aqui, quando deu a palestra perto do fim do ano, que chega na época dos amigos secretos do fim do ano, nossa, isso aqui gregário pulula, né? Que aí você tira no amigo secreto da família. Você tira quem você não queria tirar. E não pode fingir, falar assim, me peguei eu mesmo e querer voltar no saquinho. Não pode. Você corre o risco de falar assim, como pegou você, se eu que peguei você? Ah, colocaram 2 vezes meu nome. Não pode. Nós espíritas não fazemos mais isso. Estou falando de outras pessoas que não estão aqui hoje, nem estão assistindo a gente ali. Outras pessoas. Aí tá bom, tira quem não gosta. E aí você vai fazer o quê? Vai comprar o presente mais caro para a pessoa que você não gosta, porque tem que dar a impressionada do gregário. Aí você se endivida o ano inteiro para dar o presente que você não tinha dinheiro para comprar, nem para você, para comprar uma pessoa que você não gosta. Ai, que loucura! Totalmente gregário. Totalmente. Porque aí abre, porque ela é chata. Ela é chata. Se eu der qualquer coisa, não vai gostar. Ela é chata. Ela só usa coisa cara. Eu vou ter que dar uma coisa cara. Né? E aí abre o presente e ainda a pessoa ainda faz uma carinha de pouco caso. Aí a gente quer morrer na noite de Natal. Quer morrer Você viu que ela nem deu atenção? Paguei não sei quanto e ela nem aí. A gente ainda quer uma retribuição. Olha, a gente faz umas coisas doidas, né? Mas tudo pelo gregário, para ser aprovado na família, para todo mundo achar que a gente está bem financeiramente. Para o gregário, sem pensar na individualidade. Isso convém que eu faça enquanto espírito, não enquanto humano aqui. Então, essa ideia do homem transcendental e do objetivo de evolução espiritual que deve nos guiar. Eu olho aquela situação e digo, diante disso, vai contribuir para a minha evolução? Se eu falar isso ou fizer aquilo? Não, então eu não vou fazer. Ah, mas eu quero, mas não dá para querer isso e também evoluir, né? Então vai ter que escolher, filho. Hoje eu escolho não evoluir, mas não, brincadeira. Mas a gente vai ter que escolher, né? Vai ter, então eu olho assim, tô aqui na fila, tal. Se eu chegar lá e dar um xingo ali, vai me ajudar na evolução? Não vai. Quero dar um xingo? Até queria, mas não vou poder porque eu tô com esse propósito da evolução, não é assim? E a gente vai tendo esse referencial para nos ajudar às decisões, não baseado no que a gente quer ou que precisa provar, mas baseado no homem transcendental. E aí é difícil, né? Porque a gente ainda arrasta, respeitando, gente. A gente está sempre falando isso aqui com muito respeito. A gente brinca, que através da brincadeira algumas coisas ficam mais gravadas, né? Com respeito a Jesus, às religiões, a todos nós, né? Sem nenhuma crítica. Não dá para falar de percursor sem João o Batista, né? Que foi o grande percursor. E a frase que ele inicia a atividade dele é: arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus.
É essa a frase dele. O que era o arrepender? Ficar culpado do que você fez errado. Não é nesse sentido. É dizer, olha tudo e vê se é isso mesmo que você quer. Vê logo esse negócio aí, porque Jesus está chegando. E você não vai entender nada do que ele falar se você não se arrepender. Se você não pensar sobre o que você anda fazendo. Né? E Isaías, quando vai falar de João Batista, né, quase 1000 anos antes, ele diz, né, endireitai os caminhos do Senhor. Então João Batista, ele vai endireitando, né, vai dizendo assim, mas você acha certo isso? Faz o batismo, que eu não quero mais ser aquele homem velho, eu quero ser um homem novo, não é isso? É essa simbologia, porque batizar, gente, a gente batiza carro, caminhão, não é assim? Não é essa a ideia desse batismo. É o de, não quero mais esse caminho, cansei, quero tentar ser feliz, quero fazer diferente. E aí é essa transmutação, de pelo menos intenção. Aí se vocês estiverem com a intenção de mudar, beleza, vão entender o que Jesus vai falar. Se não, gente, não vai entender uma palavra que Jesus fala. Então é necessário o percursor, é isso que você quer? É falado, né, por Humberto de Campos, no Boa Nova, que ele narra que estava Jesus, né, e João Batista olhando lá uma terra, diz assim, ninguém sabia o que eles estavam conversando, mas ali nós víamos a verdade e o amor. A verdade como João Batista e o amor como Jesus. Então João Batista trouxe a verdade em que sentido? Da conduta no bem, do respeito, da disciplina, do amor. Ele já trouxe todas essas ideias, dizendo para o homem, deixem esse homem velho, deixa isso, se arrepende disso tudo. Não arrepende no culpado, entendem? Quando ele fala essa tradução de arrepende. Não queira mais isso. Só que é preciso isso para entender Jesus, né? E aí então chega Jesus, né? É que hoje, né, os anjos chegam então para os pastores e dizem que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vos nasceu, aí os de português tem até um chilique com vos nasceu, né? Não, mas nascer, verbo intransitivo, nascer, que não pede complemento, não sei o quê, né? Um negócio assim. Mas por que ele disse vos? Porque Jesus nasceu para vós. Ele não só nasceu, ele nasceu para vós. Então, o que acontece? Depois que eu tenho sedimentado tudo aquilo, os ensinamentos, é necessário que alguém resuma tudo isso e exemplifique. Mas para exemplificar, o que nós aprendemos agora há pouco? É difícil, tem que ter muita sabedoria, não é só conhecer. E aí, por isso que depois do terreno preparado, vem Jesus. Porque ele sintetiza todo o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento no sentido lógico da sua pregação, e exemplifica. E aí tinha que ver ele. Porque não podia ter dúvida. Tinha que ser exemplificado. Ninguém podia titubear, porque senão a palavra ia ser perdida. E aí vem Jesus e nasce por nós. Para nos salvar e eu não preciso fazer mais nada? Não. Para nos dizer o caminho para a nossa salvação individual. E vem Jesus e se faz carne, né? E habita entre nós. Mas além disso, dele nascer para resumir e exemplificar, ele precisava vir para ser modelo e guia. Acho que é a questão 625, né? Do Livro dos Espíritos. O modelo e guia. Então ele diz, eu vou para mostrar para vocês que dá e como é. Para não haver dúvida. Para nem, mas é que... E a gente ainda fala, mas é que Jesus, como assim? Mais de 4,5 bilhões de anos o homem tinha já perfeito e a gente fica... Claro que Jesus é Jesus. Porque ele passou, se esforçou, desenvolveu e veio mostrar que é possível, gente. Vou mostrar para vocês que é possível. Então não estou falando lá de cima, né? Que nem a gente brinca que muitas empresas fica a diretoria falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Aí vai, poxa, deixa ele vir aqui, 10 minutos de chão de fábrica para ver como é que é. Ou vai um diretor, assim, respeito todas as diretoras de escola que estão no meu coração, mas tomar um cuidado. Aí, que tem que fazer isso com as crianças, tem que fazer aquilo com as crianças, tem que preencher 10 papéis e não sei o que, tem que fazer não sei o que. Aí você diz,
Coordenadora, vem daqui, dá uma aula aqui então, para a gente ver se é possível tudo isso. E é verdade, né, gente? Não dá para fazer, não sabia. Então precisa às vezes sair de lá, né? E vir e dizer, peraí, deixa eu ver isso aqui, e mostrar, é possível, dá para fazer isso sim. Então aí de braço curto, sei lá, dá para fazer, entendeu? Precisa vir de lá e exemplificar. Por isso que ele vem para mostrar, né? E é graças a ele que a gente aprendeu, deixa eu pegar meu textinho aqui, a minha colinha final, a tudo isso. E quando a gente pensa, né, e para que serve? Deixa eu passar mais um slide, né? Entendi, Samantha, entendi toda a história que você contou, tal, vou ler A Caminho da Luz de novo, pela terceira vez, porque Caminho da Luz tem que ler 1000 vezes, né? Mas a gente tem que aplicar, primeiro naquele conceito de qual é a nossa relação com Deus, qual é o nosso comportamento enquanto ser humano, porque Jesus programou tudo isso, e às vezes, se a gente não entender todo esse processo, a gente não consegue ter Jesus em nós. Se eu não entender que eu sou imortal, se eu não entender que eu vou reencarnar, se eu não entender que eu sou um espírito que tem uma individualidade, um livre-arbítrio, se eu não entender nada disso, eu não compreenderei a mensagem de Jesus. E aí a gente quer pegar a mensagem de Jesus e engolir goela abaixo, e se obrigar a fazer aquilo, porque Jesus disse que é para fazer. Não, ele não disse que é para fazer, ele trouxe todo um processo para que a gente entenda. Então, cada um de nós, longe de ser Jesus, já pode ser João Batista, vamos dizer assim. Ou seja, vamos preparar o caminho do Cristo em nós. Espera aí, se eu compreender sobre imortalidade, eu vou entender que não adianta eu fazer o mal, ou eu vou entender que se eu fizer o bem vai retornar para mim mesmo. Então aí eu vou entendendo os ensinamentos e não fica uma obrigação. E aí quando eu não consigo cumprir o que Jesus falou, eu choro, me desespero, eu digo que não presto. Não, é porque às vezes a gente não está fazendo o caminho do percursor de João Batista dentro de nós. Às vezes a gente ainda não decidiu deixar o homem velho. Às vezes a gente ainda não decidiu ser batizado, no sentido de deixar para trás e se arrepender de algumas coisas. E claro que esse processo não é num dia e numa decisão. É todos os dias a gente tem que levantar, construir o percursor João Batista, decidir ser um homem novo, abrir o coração, que se a gente tiver a verdade, aí então o Jesus nasce em nós. Porque a pergunta que a gente sempre faz é, quando Jesus nasceu, se for no dia 25 do Natal, aí vai trazer a polêmica do Natal. Eu digo, não importa, entre aspas, sem desprezo algum e com todo respeito. Importa quando Jesus nasceu dentro de você. É isso que vai fazer a diferença. E eu vou pedir licença que tem um texto de Emmanuel que fala, né, quando Jesus foi organizar todo o orbe, ele traz, né, aqueles espíritos de capela, de outros orbes, faz uma reunião com eles ali para dizer o que iria acontecer. E porque a gente está nesses 30 anos da casa, eu trouxe esse texto adaptado. Porque cada vez que aquele portão lá da frente abre, Jesus vem entrando. E ele vem aqui na frente e fala a mesma coisa que ele falou naquele dia, pedindo que a gente reencarnasse, e diz assim: eu te convido, meu irmão, a edificar a consciência, a cumprir os deveres de solidariedade e de amor, num esforço regenerador de vós mesmos. Ele vem aqui na frente e nos mostra um campo imenso de luta, sim, mas ele também nos envolve no seu halo bendito de misericórdia e de caridade, sem limites. Ele nos faz sentir os sagrados triunfos futuros e ele promete a sua colaboração cotidiana. Ele faz esse convite e nasce em nós a todo instante e em muita luz cada vez que aquele portão se abre. Salve Jesus e viva a Casa Aparecida Castelli. Boa noite, obrigada. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha e comente com o que você achou da palestra, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.